Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o tema de hoje que nós vamos falar é um problema que tem causado muita separação, muita crise no casamento, que é justamente sogro e sogra. Às vezes, quem causa o problema no seu casamento não é seu sogro, é sua mãe ou seu pai, mas é sogro do seu cônjuge, entende? E nós vamos ver um pouquinho o que a Bíblia traz a respeito disso. Tem um verso específico que nos dá um norte muito interessante, que é justamente no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24 e 25. Eu acho que não vai precisar ler os dois, só o verso 24, que diz assim: Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Bem, esse verso ele ensina um norte interessante em relação à família. O conceito familiar é justamente quando duas pessoas se unem e se tornam uma só carne. Existem muitas famílias, mas muitas, eu conheço várias, e isso assim, conhecer pessoalmente, fora o pessoal, né, que me manda mensagem, que troca uma ideia, que faz o curso, né, dos 3 passos para restaurar o casamento, que me informam a respeito desse assunto. Então o que acontece? O que é os problemas mais comuns? É pai e mãe que se intrometem na vida do filho, né, e consequentemente da nora ou do genro. Essas intromissões elas são das mais diversas e existem as causas dela também. Então existem famílias, por exemplo, que a sogra ela se preocupa muito como o filho está sendo tratado pela nora. É um problema, um conflito, por exemplo, entre mulheres, isso é muito comum, onde existe talvez uma disputa, onde a sogra se preocupa de como o filho está se alimentando, como a nora lava a roupa e critica, e esnoba. Então, assim, é um problema que existe e que precisa haver o seu devido cuidado, o controle em torno disso. Existe questão de sogro que implica com o genro, né, justamente por tentar ganhar espaço, demonstrar poder, autoridade e assim. Fica difícil eu tentar trazer argumentos para tentar conscientizar quem é sogro, quem é sogra, para não se intrometer na vida de um casal, né, dos filhos principalmente. Só que eu preciso conversar com você que está na condição de filho, de genro, né, ou de nora. Porque assim, o conselho bíblico é que a partir do momento em que o homem e a mulher se casaram, se tornaram uma só carne, ele deixa o pai e a mãe. Esse deixar pai e mãe ele é muito mais complexo do que simplesmente ir morar em outra casa. Nós precisamos entender que o filho ele é dependente do pai e da mãe em vários aspectos da sua vida. Um filho ele depende do pai e da mãe para ter roupas lavadas, para ter comida, para ter um teto, para ter uma casa limpa, para ter um apoio emocional, uma proteção, uma segurança, às vezes uma dependência financeira. E a partir do momento em que o homem se casa, se torna uma só carne com a sua mulher, o propósito bíblico é que a partir desse momento ele se torne um provedor de tudo isso que ele foi beneficiado ao longo da vida, na condição de filho. Ou seja, agora ele tem que ser capaz de produzir segurança à sua família, de produzir estabilidade financeira, de prover meios para que a família tenha uma roupa, tenha um teto, tenha alimentos. Você entende? E quando os filhos se casam, mas não deixa pai e mãe, a tendência é que o negócio dê errado. E muitas das vezes a culpa não é do pai e da mãe, do sogro e da sogra. Não. Porque eles na condição de pais, eles sempre vão achar que sabem mais do que os filhos, do que a nora, do que o genro. E sabe o que é o pior? É que de fato sabem.
Eles sabem o que é bom, eles sabem o que é ruim, eles sabem o que deu certo na vida deles e o que não deu. O problema é o seguinte, que a partir do momento em que o casal se estabeleceu como família, como uma só carne, eles precisam experimentar essas coisas. Eles precisam por si só tomar as decisões do que é o melhor para eles, do que é bom, do que é ruim. E muitas das vezes os pais, sogro e sogra, eles deveriam ser uma espécie de consultores. Ou seja, diante de tal dificuldade onde você e seu cônjuge não conseguiram obter uma luz do que é melhor vocês fazerem, então vocês deveriam ter neles as pessoas de confiança que poderiam se aproximar e talvez pedir uma opinião, se achar que é conveniente. O problema maior é que quando não há um posicionamento do filho ou da filha para privar, para restringir os pais, né, no caso o sogro e a sogra, de terem acesso à vida, às decisões, às escolhas que o casal toma, a tendência é que eles sempre venham a forçar situações. Então, diante desse problema que geralmente acontece, nós temos algumas recomendações. Primeiro, é necessário que o homem e a mulher, né, os cônjuges, eles tenham em mente que isso precisa acabar. Precisa se restringir o acesso dos pais no casamento. Existem, por exemplo, filhos que trabalham com os pais, ou seja, gera essa dependência financeira, né? Existem filhos que devem dinheiro para os pais, o que acaba permitindo que os pais se intrometam nas decisões. Existem filhos que ainda dependem emocionalmente dos pais, que precisa ligar todo dia, ver todo dia, precisa almoçar todo final de semana junto. E assim, enquanto houver essa insegurança, enquanto esse cordão umbilical não for cortado, você não vai conseguir restabelecer uma paz no seu casamento proveniente disso. Isso nós precisamos ter isso em mente. Precisa-se cortar esse cordão. Eu sei que existem pessoas que argumentam comigo falando da dificuldade de fazer isso. E não é o fato de você deixar de amar seu pai e sua mãe, mas é o fato de que o seu casamento precisa ser autônomo, ser independente deles, para que dê certo. Caso ao contrário, você que se uniu ao seu esposo ou a sua esposa se tornou uma só carne, vocês nunca vão ser uma só carne, porque tem mais gente envolvida nas decisões que vocês tomam, na vida íntima de vocês. Você está entendendo? Então, assim, eu já vi casais, por exemplo, que para ter uma economia financeira, eles se casam e vão morar na casa do pai ou da mãe, né, dos pais de um dos dois, a fim de juntar dinheiro, né, para depois comprar um apartamento, uma casa, etc e tal. Cara, isso é uma fria. Isso é uma fria porque a maioria dos casos que eu vi isso acontecendo acabou em divórcio. Sabe por quê? Porque desgasta, porque a unidade ela não solidifica e os conflitos são constantes. Sempre vai ter um dos cônjuges insatisfeito, quer seja a nora proveniente das atitudes do sogro e da sogra, quer seja o filho proveniente das atitudes do pai e da mãe. E isso não é sadio. Às vezes compensa você demorar 10 anos para ter o seu imóvel e quando chegar esse final você ter um casamento sólido para colocar sua esposa ou seu esposo lá dentro, do que em 5 anos você ter condições de comprar uma casa e não ter mais esposo ou esposa. Você está entendendo? Que é a questão do posicionamento. Vocês precisam se posicionar. E a Bíblia dá esse conselho. E eu quero encerrar só falando para vocês o seguinte. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download do e-book que eu escrevi há algum tempo. Que são 3 passos para você restaurar o seu casamento. Tá? É um curso fantástico, todo ele digital, você pode fazer pelo seu celular. Tá? É um material incrível. E a gente explica como você pega um casamento que está em crise e faz a restauração dele em 3 passos.
Obviamente que não são 3 passos que você vai fazer em meia hora, isso leva-se dias, o curso completo leva-se meses, tá? Mas é um material muito rico, muito bacana, que eu recomendo a você e está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Peço a você que curta, que compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Fica com Deus, um abraço, até mais, tchau, tchau.